Oi meninas, tudo bem com vocês? Olha eu aqui. Eu tava aqui pensando hoje, né? Eu não vou mais prometer que tal dia eu vou voltar com tal vídeo, porque toda vez que eu falo, meninas, amanhã eu vou gravar um novo vídeo. Sempre que eu falo, quando chega no outro dia eu não consigo gravar. Então, assim, eu vou gravar meus vídeos, vou editar e colocar aqui no canal e não vou fazer programação de dizer vou fazer 3 vídeos por semana, vou gravar um vídeo por dia pra todo dia ter vídeo. Não, porque toda vida que eu tento me programar eu não consigo. E aí, meninas, é só hoje, né, terça-feira. Hoje é terça-feira, 17. Só hoje eu consegui vir aqui conversar com vocês pra falarmos sobre o Dia dos Namorados, né? Como foram as minhas vendas. E assim, o Dia dos Namorados foi quinta-feira. Quando foi sexta-feira, eu já fiz um tour, né? Gravei um tour sexta-feira, porque restou 3 cestas e tinha guloseimas dentro, né? Com chocolate. Então eu tinha que desfazer, porque aqui é muito quente, né? E o chocolate não derreter. E aí, quando foi na sexta-feira, eu fiz logo um tour. Aí eu disse assim, pronto, vou fazer esse tour bem rapidinho, porque eu vou desmanchar a cesta e depois eu venho conversar com as meninas direito. Por quê? Porque eu tinha que ir pra caneta, né, pra mim saber quanto eu investi e quanto foi que eu tive de retorno, né? Porque eu ia vir gravar esse vídeo e queria falar pra vocês como é que tinha sido minhas vendas. Então eu queria falar detalhadamente, né? Porque vocês sabem que eu não tenho, né, produto suficiente para montar cesta com produto. Então esse ano foi muito diferente. Meninas, esse ano não foi como anos anteriores, porque eu acho que já tá com 7 anos, mais ou menos, que eu faço cesta tanto no Dia das Mães como no Dia dos Namorados. E todas as cestas, elas têm produto. A única coisa que eu coloco é chocolate, né? Dia das Mães e Dia dos Namorados, chocolate. Mas esse ano foi muito diferente, porque esse ano a cesta não teve nada de produto e teve guloseimas, né? Isso eu me inspirei em 2 meninas aqui do canal, tá? Que eu sigo, que é a Grazi, tá? Um beijo, Grazi. E a Marília, porque eu assisto os vídeos delas e eu vi que elas fazem cesta com guloseimas, né? E assim, como eu não tinha produto, então eu não queria ficar sem vender, né? Então eu tive a ideia, né, vendo os vídeos delas, de fazer com guloseimas, né? E aí foi assim que eu fiz, né? Eu já tinha assistido o meu vídeo anterior do ano passado e vi que eu tinha feito 25 cestas e vi que eu tinha vendido 12. Eu não me lembro se foi 12 ou foi 15, meninas, mas eu acho que foi 12 cestas que eu vendi. E aí esse ano eu coloquei na cabeça assim, como eu vendi 12 cestas, eu vou fazer apenas 12 cestas. Por quê? Porque eu vou ter bolsa, vou ter carteira, vou fazer umas lembrancinhas. Vocês lembram que eu falei das lembrancinhas que eu ia fazer nas caixinhas? Pois é, fiz as lembrancinhas nas caixinhas. Fiz também as lembrancinhas com o coraçãozinho de acetato, né? E tinha as bolsas e as carteiras também, além das 12 cestas. E meninas, assim, eu não me decepcionei, tá? Com as minhas vendas, porque sobrou pouca coisa. E não me decepcionei, assim, e não me decepcionei em questão de valor, né? Porque assim, eu não tava com a expectativa muito alta. Por quê? Porque eu vi que no ano passado eu fiz 25 e só vendi 12. E vi no Dia das Mães desse ano que foi muito diferente do ano passado. Então, se o Dia das Mães, que é o que eu vendo mais, foi diferente do ano passado, então não tava assim com a expectativa, né, que ia vender muita coisa, né? Até porque como eu fiz cesta com guloseimas, então o preço das cestas saiu mais em conta. Ó, eu fiz cesta de R$ 25, eu fiz cesta de 27, de 35, 37. A minha cesta mais cara foi R$ 40. Por que, meninas, que as cestas foram baratas? Eu vou falar pra vocês. Foram em conta, né? Eu vou falar pra vocês por que foram tão em conta. Por quê, ó? Porque as minhas cestas eu colocava, ó, o travesseiro, tá? E as guloseimas. Pronto. Era a cesta, o travesseiro e as guloseimas. E a cesta, o coração e as guloseimas. Pronto. Por isso que saiu bem em conta, né? Teve cestinha que era pequenininha, que não cabia o coraçãozinho, aí eu colocava só as guloseimas, né? E ainda teve umas 2 que eu coloquei o chaveirinho de coraçãozinho, né? Pequenininho.
E aí, meninas, o que que acontece? Por esse motivo, as cestas não saíram caro. E o que que acontece? O investimento foi muito pequeno, tá? Porque como era só guloseimas, essas coisas a gente sabe que é baratinha, né? E eu compro em atacadão, porque próximo da minha casa tem atacadão. Então é mais barato ainda, né? E aí, meninas, o que que acontece? Vocês sabem que essas coisinhas são baratas. Então, assim, o que eu gastei, né, nessas guloseimas e no chocolate foram R$ 166, tá? O meu investimento total foi R$ 166, incluindo as caixas de chocolate. Porque eu coloquei nesse ano 7 caixas de chocolate. Foi 7 caixas. Porque assim, meninas, eu nunca trabalhei com caixa de chocolate nessas datas. Sempre eu gostava de trabalhar com serenata de amor, né? E o que que acontece? Eu quis mudar um pouquinho, senão vou colocar a caixa de chocolate. Por quê? Porque eu vou variar o chocolate, né? Vai ter assim vários sabores de chocolate, vai ficar assim variação de cor, uma coisa mais, né, diferente. Já que todo mundo eu faço com serenata. Eu só achei um pouco diferente, por quê? Porque a serenata, por ela ser grande, ela dá mais volume. Tanto na caixinha de papel que eu fiz, né? Aquela caixinha, que você sabe qual é. Como também, é porque eu não tenho nenhuma perdinha aqui. Ah, eu tenho uma aqui, só um instante. Ó, meninas, a diferença que eu senti quando eu comprei as caixas de chocolate, quando foi pra fazer a lembrancinha, foi que o chocolate da caixa de chocolate, eles são menores, né? Então, assim, eles dão menos volume. E a serenata, não, como é maior, dá mais volume, então fica aquela coisa mais vista. Então, eu vi essa diferença, né? Ó, quando eu fui colocar o chocolate nessa caixinha, ficaram assim, pouquinho, né? Essa caixinha aqui eu fiz com 5 chocolates. Ficaram assim, vocês vão ver no tour, né? Acho que vocês já viram no vídeo anterior que eu fiz também. Se fosse o serenata de amor aqui dentro, tinha ficado, né, mais cheio, né? Mas deu tudo bem, deu tudo certo, porque eu vendi, né? Amém. Mas eu vi essa diferença, né? Que o serenata ele dá mais volume por ser maior. E as caixas de chocolate, né? Os bombons são menores, então... Mas ficou bom porque também ficou assim variado, né? As cores, o sabor e tudo. Então, meninas, é como eu tô falando pra vocês, ó. O meu investimento foi só R$ 166, certo? Que foi justo as guloseimas e as caixas de chocolate. Pronto, foi só isso. As cestas eu já tinha aqui. Vocês viram que sobraram cesta do Dia das Mães. Como também eu tinha aquelas caixinhas de papel que eu falei pra vocês que não ia comprar, que eu ia fazer e eu fiz no Dia das Mães e sobrou, né? Então, não comprei cesta, não comprei nada. Nada eu comprei. Só foi as guloseimas que deu justo esse valor que eu falei pra vocês. Porque isso aqui eu já tinha do ano passado. Isso aqui eu já tinha do ano passado, já tinha as cestas, eu tinha fita para fazer laço, tinha saco, papel seda, então o resto das coisas tudo eu tinha. Então o investimento foi apenas 166. Quanto foi que você vendeu, Cristina? Eu vendi 655,84. Foi o que eu, né, vendi. R$ 600,55,84. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô com a colinha aqui. Pronto, foi o que eu apurei. Foi pouco? Foi. Mas se eu não tivesse ido, eu não tinha vendido nada. Se eu tivesse ficado em casa, eu não tinha vendido nada. E se eu não tivesse tido a ideia de fazer as cestas com guloseimas, eu não tinha feito nada. Porque vocês sabem que, como eu acabei de falar, que eu não tinha produto para fazer cesta. Então, assim, foi R$ 600 e alguma coisa? Foi. Foi pouco? Foi. Mas foi melhor do que nada. E também eu estava preparada que eu ia ganhar pouco, não ia ganhar muito, porque eu sabia que as guloseimas ia sair em conta, porque não eram essas coisas muito caras, né? As bolsas, meninas, eu vendi só uma, né? Se eu tivesse vendido todas as bolsas, aí sim, né? Porque as bolsas são mais carinhas. As bolsas eu vendi só uma, as carteiras eu vendi só uma, né? Então, assim, se eu tivesse vendido elas todas, teria ganhado até melhorzinho, mas não foi bem assim. Mas eu tô feliz, meninas, porque eu não criei expectativa, né? Eu não mentalizei assim, esse dia dos namorados eu vou vender R$ 1.000, eu vou vender 1.500. Não criei expectativa de jeito nenhum. Eu tava assim, de um jeito assim que o que eu vendesse, amém, porque o meu investimento foi pouco e pra quem não tinha nada, gente,
Então, assim, o meu esposo, quando vier sexta-feitinha, né, ele vai, filha, foi boa a ideia, essa ideia sua foi muito boa, porque ele viu que eu não tinha produto para trabalhar. Então, ou eu fazia daquele jeito ou eu não fazia. Então, gente, melhor do que nada foi o que eu fiz, né? Então, assim, foi esse meu dia dos namorados. Eu quero que vocês me desculpem, né, pela demora de ter vindo aqui gravar esse vídeo pra vocês, já que eu tinha dito na quinta que na sexta eu vinha com vídeo. Vou colocar as fotinhas aqui também pra vocês verem como é que tava antes, como é que tava depois. Então, assim, não tá assim, tá diferente o tour, porque esse tour eu gravei na sexta-feira, depois da sexta-feira eu mudei as coisas aqui que vocês sabem que eu sempre tô mudando. Então, assim, depois do tour eu não volto aqui pra finalizar o vídeo, tá? Já vou finalizar já agora. Ó, meninas, como vocês estão vendo, restou 3 lembrancinhas, restou essas 3 cestas, as 3 bolsas e as 2 carteiras. Tanto as lembrancinhas como as cestas eu vou desmanchar porque tem coisas comestíveis, né? Agora as 3 bolsas e a carteira eu não vendi, mas também são coisas que eu vendo no dia a dia, né? E aí ficou assim. Eu vou colocar a fotozinha do antes e depois aqui na tela, tá? Pra vocês verem como é que ficou. E aqui tá do jeito que eu mostrei pra vocês ontem, né? Aqui não mudou nada, tá as mesmas coisas, tá? Inclusive hoje eu vou fazer um pedido da Natura. Eu ia fazer um da Avon também, mas eu desisti porque as coisas que eu tenho venda não estavam na promoção, né? E aí eu não ia pegar nada a preço cheio. Aí aqui tá assim, ó. Sobrou essas 2 mofadazinhas, né? Que não foram para sexta porque eu fiz apenas 12 cestas, não quis fazer mais de 12 cestas. E aí, meninas, eu não coloquei a necessaire porque eu dei preferência a colocar as almofadas e os travesseiros, porque tem tema, né? É tema que se você não vender no dia do namorado, fica aqui mais um ano, para ser vendido no próximo ano. E é isso aí, meninas, aqui tá minha mesa, arrumadinha. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno tour, né? Desse vídeo, né, que é vídeo pós-dia dos namorados. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!